Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um milagre. O milagre na rua direita. O milagre na rua direita. Vocês sabiam que isso está na Bíblia? Desta forma, o milagre na rua direita. Oh, glórias! A palavra de Deus tem revelações poderosas para a nossa vida. Quando nós as observamos, se permitimos que adentre ao nosso coração, certamente seremos tomados pelo Espírito Santo de Deus e grandes coisas há de acontecer na nossa vida. Amém? Grandes coisas o Senhor há de fazer na vida daquele que crê. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Atos capítulo 9, versículos 10 até o 19. É um texto marcante, poderoso. É um texto no qual com certeza o Senhor tem uma palavra forte, uma palavra especial para a nossa vida. Se nós nessa noite abrirmos o coração e falarmos para o Senhor: Deus, fala comigo. Senhor, traz a revelação da palavra ao meu coração. O Espírito Santo há de falar contigo. Você há de sair deste lugar ainda mais feliz. Feliz com o cuidado, com agir, com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Atos capítulo 9, versículos 10 a 19. Ouça o que Lucas escreveu. Ele diz: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, olha que bênção, Ananias ouviu o Senhor. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui. Você está pronto para responder dessa forma quando o Senhor falar com você? Responda: Eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Eis a rua direita. Vai à rua que se chama direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só, Saulo está orando. Saulo está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Paulo estava orando e o Senhor deu uma visão e ele viu Ananias entrando naquele lugar. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias não estava nada satisfeito com a ideia de encontrar com Saulo. Mas é melhor obedecer ao Senhor, mesmo que a empleitada pareça difícil. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Oh, glórias! E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação desta palavra. Oh Deus, ensina-nos para que nós possamos obedecê-lo e ver a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse texto é muito interessante porque ele chama-nos a atenção para um fato que marcou a história da humanidade. Por incrível que pareça, Jesus marcou a história, a dividiu em duas partes. Após veio o apóstolo Paulo e também marcou a história daqueles que clamam, daqueles que chamam pelo nome de Cristo Jesus. Eis que ali estava o homem que mudaria a sorte, que levaria a palavra, que testemunharia de Cristo Jesus para o mundo pagão, para aquele povo que não conhecia, que não tinha acesso à santa e bendita palavra de Deus. Eis o apóstolo Paulo ali na casa de Judas. Eis o apóstolo Paulo clamando ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor, faz algo por mim. Meu Deus, manifesta a tua glória. O que é que vai acontecer comigo? Estou cego, eu vi a tua glória e estou cego. O que há de acontecer comigo? Podemos supor que ele estava no clamor mais ou menos nessa linha.
E o Senhor deu-lhe uma visão, amados. O Senhor mostrou a Paulo, nesse caso, Saulo. Ele ainda era chamado de Saulo. E o Senhor deu uma visão a Saulo. E nessa visão, ele via que um homem chamado Ananias entrava naquele lugar, colocava as mãos sobre a sua cabeça e ele voltava a ver. Veja como o Senhor faz. Mas, amados, é preciso entendermos e captarmos a lição que o Senhor quer nos dar. E a lição é necessário que estejamos continuamente em oração. Não é possível vivermos sem autorização. Mas qual era a missão de Saulo? Qual era a missão de Saulo? Ele estava em Damasco e o objetivo deste homem, irmãos, era prender todos aqueles que chamavam pelo nome de Cristo, para prender todos aqueles que amavam o Senhor, que estavam vivendo a nova realidade, que estava no caminho. Ele foi até as autoridades e pediu permissão para prender aqueles que cultuavam o nome do nosso amado Jesus. Mas o homem faz seus planos e Deus tem os seus planos para a vida do homem. Assim foi com o apóstolo Paulo. Certamente ele estava todo empolgado. Opa, agora eu posso prender uns cristãos, eu posso dar uns tapas em alguns cristãos. Mas o Senhor disse: você é que vai apanhar, você é que será transformado, você há de sofrer em meu nome, você há de passar por momentos difíceis. Eu te usarei de uma forma poderosa. Nós precisamos aprender a nos deixar mover pelos planos do Senhor, mesmo que os planos do Senhor não pareçam inicialmente legais, que não sejam assim talvez plausíveis, mas quando nós nos deixamos tomar pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos, Ele vem, Ele move, Ele enche o nosso coração, Ele transforma a nossa vida, e tudo aquilo que o Senhor manifestar na nossa existência, vamos fazer porque teremos prazer no amado Jesus. Essa é a realidade que nós precisamos ver, essa é a realidade que nós precisamos ter para a nossa vida. E na rua direita, ali estava Saulo. Versículos 11 e 12 diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Queridos, eis o ensinamento profundo para as nossas almas. Primeiro, queridos, antes de tomarmos qualquer tipo de atitude, necessário é conversarmos com o Senhor, nos colocarmos em oração, clamarmos a Deus para que Ele dê respostas, para que Ele traga resposta para as nossas vidas, e após ouvirmos as respostas, agirmos conforme a vontade do Todo-Poderoso. Assim deve ser o nosso proceder, assim deve ser a nossa vida. Oh glórias! Nos teus momentos difíceis, tens orado ao Todo-Poderoso? Tens clamado ao Senhor? Ou tens se deixado levar pelas dificuldades? Sabe que é mais fácil deixar-nos levar pelas dificuldades? É muito mais fácil. Com certeza é muito mais fácil você deixar-se levar pelas dificuldades, pelas preocupações, pela ansiedade, pelos problemas que se avolumam, do que buscar o Todo-Poderoso. Mas nós não podemos de forma alguma agirmos assim, irmãos, quando nós entendemos que Cristo Jesus é o centro da nossa vida. Quando Ele domina por completo a nossa existência, certamente vamos agir segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E nesse momento vemos que o apóstolo Paulo havia há pouco tempo visto a glória do Senhor. Diz a palavra no capítulo 9, logo no início do capítulo 9, que o apóstolo Paulo estava em direção a Damasco, quando uma grande luz envolveu a ele e a sua comitiva. E diz que ele caiu por terra. Alguns dizem que ele estava montado, que estava a cavalo, mas a Bíblia não diz nada disso. Porém, ele caiu com o rosto em terra, com certeza. E a partir daquele momento, a sua vida foi transformada. E o Senhor deixou um sinal sobre a sua existência. Ele ficou cego. Ele foi levado para a casa de Judas. Ele foi conduzido. Ele já não tinha domínio. Ele não sabia o que fazer. Mas ele olhou para aquele que ele viu lá na estrada. Ele olhou para Cristo Jesus. E é para esse que nós precisamos olhar quando os momentos ficam difíceis na nossa vida. É assim, irmãos, a nossa caminhada é desse jeito. E quando Saulo estava naquele lugar,
Ele não ficou reclamando da vida como nós fazemos. Oh, misericórdia, ó Senhor, ó vida, não sei o que, e vai por aí. E nós fazemos assim. A situação está difícil, pegando fogo, sem saber o que fazer. Ele olhou para Cristo, olhou para o Senhor. Ele descansou no Todo-Poderoso. Ele clamava ao Senhor. Eis a lição que o Senhor tem para nós nessa palavra. O Senhor tem a lição. Nós precisamos clamar, porque Ele tem respostas para a nossa vida. Além de ter a resposta, o Senhor deu-lhe uma visão, e ele viu, irmãos, para que não houvesse engano, que alguém chamado Ananias o procuraria. E esse homem foi ao encontro de Saulo, e ali orando impôs as mãos, e o milagre de Deus se confirmou na vida de Saulo. Eis que ponto interessante. O Senhor deu uma segurança a ele. Olha, alguém chamado Ananias vai te procurar. Alguém chamado Ananias vai orar por você. Não será João, não será Pedro, Antônio, Maria, enfim. Não, Ananias. O Senhor é claro nas respostas que Ele tem para cada um de nós. Sabe por que você não entende as respostas de Deus? Sabe por que você não compreende? Porque a tua mente está um turbilhão, está cheia de coisas, confusa, cheio de ansiedade, cheio de problemas alimentados. E quando estamos nesse tipo, não é possível ouvirmos com clareza a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Descanse no Senhor. Ele há de respondê-lo, e você não terá dúvidas quando acontecer aquilo que você precisa. Amém? É assim que o Senhor faz, amado. O Senhor age de uma forma a não deixar dúvidas na vida da gente. Mas eis o grande problema para Ananias. Eis o grande problema. Diz a Bíblia que Ananias era um discípulo, um homem fiel, cheio do Espírito Santo de Deus, e o Senhor falou com ele. Com certeza era um homem cheio do Espírito Santo, já que Deus manifestou-se a ele. Veja no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, oh glórias, disse-lhe o Senhor. Não foi levantado um profeta para falar, eis que eu vos falo. Não, disse-lhe o Senhor, numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Irmãos, muitas vezes aquilo que Deus pede para a gente não é fácil. Muitas vezes aquilo que Deus pede para nós são tarefas difíceis, que nós precisamos tomar decisões que hão de marcar a nossa vida. Nesse caso, talvez você ache que foi muito fácil, Ananias ouviu o Senhor. Amados, ele teve uma visão. Primeiro ponto, comunhão perfeita com Deus. Segundo, convicção que era o Senhor falando com ele. Terceiro, obediência. Nós precisamos ter esses pontos na nossa existência. Se você tem isso na tua vida, certamente não serás enganado, não pisarás em falso. A tua caminhada, ela será perfeita, porque o Senhor estará com você. E esse homem chamado Ananias, ele tinha um grande problema na sua vida. E o grande problema era saber conhecer Saulo. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabia que Saulo não era uma flor para se cheirar, que era um homem mau, terrível, um homem terrível, extremamente terrível, e que esse homem estava em Damasco com uma missão. E a missão era exatamente prender homens tais quais Ananias, homens fiéis ao Todo-Poderoso, homens que se mostravam discípulos firmes, discípulos que faziam a obra. E certamente Ananias era um desses alvos. Tanto é que o Senhor o usou. E quando ele ouviu a voz, quando ele recebeu a mensagem do Todo-Poderoso, quando ele recebeu a mensagem, amados, é provável que ele tremeu nas bases. Tanto é que ele não quis ir. Ele não queria ir. Nós precisamos entender que quando o Senhor fala conosco, temos que obedecer. Você não tem escolhas. Quando Deus fala com você, baixe a tua cabeça e vá.
e faça aquilo que Deus quer. Nós precisamos aprender que não é para amanhã, depois de amanhã, mas o Senhor tem pressa. Quando o Senhor fala contigo, é para hoje. E eu quero chamar a atenção, nossa atenção, minha atenção. Quero chamar a nossa atenção. O Senhor tem falado com vocês, desde que conheceram a Ele. O Senhor tem falado a cada um de vocês: olha, faça a minha obra, faça a minha obra, faça a minha obra, faça a minha obra. E nós temos cruzado os braços e rejeitado a voz do Senhor. Ananias não rejeitou, ficou com medo certamente, tremeu nas bases, sim, era Saulo, afinal de contas o homem era mau, mas obedeceu. Ah, pastor, mas quando foi que Deus falou comigo? No momento que você leu, por exemplo, Marcos capítulo 16. Quando você leu aquele texto pela primeira vez, o Senhor disse para você: ide por todo o mundo e prega o Evangelho. Quando você leu aquele outro texto, que eu não sei a referência agora, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. O Senhor falou com você também. Diz ainda: não pequeis. O Senhor falou para você não pecar. Olha que bênção. O Senhor disse que te amava. Quando você ouviu? João 3,16, porque Deus amou a você. Entendeu quando Deus fala contigo? Entendeu? Deus fala com você de forma incansável. E se você ler esse texto 50 vezes, é o Senhor falando contigo 50 vezes. Se você já leu esse texto 500 vezes, é porque o Senhor reiteradamente falou com você, chamou a tua atenção, te deu uma missão, comissionou a você. Porém, o que é que você fez? O que é que nós fazemos? Retrocedemos, não é? Não é tempo, não é tempo, não é tempo. Senhor, não é tempo. Qual o tempo que você está esperando? O dia do julgamento? Quando o Senhor há de falar: e aí? Por que não ouviu minha voz? Só que Ele não há de falar bonitinho e coloquial dessa forma. O Senhor falará de uma forma tão intensa, tão forte, a ponto de desintegrar a tua alma na presença dEle. Porque é a voz do trovão falando, cobrando, chamando a atenção. Irmãos, Ananias ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz do Todo-Poderoso, não se confundiu. E olha que a tarefa não era fácil. Disse o Senhor a Ananias, disse o Senhor a Ananias. Atos capítulo 9, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, olha aí, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, quando nós agimos assim, nós vamos estar à disposição do Mestre, e grandes coisas há de acontecer na nossa vida e na vida daqueles aos quais nós alcançaremos para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amém? Glórias! Saulo estava orando, ele foi ouvido pelo Senhor. Saulo estava orando. Se você orar, Deus te ouvirá. Se você é fiel e se você clamar, Deus te ouvirá. Amém? Mas não parou aí, irmãos, tem mais. Versículos 13 e 14, ouça com atenção. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. A fama de Saulo tinha chegado em Damasco. Ananias disse: de muitas pessoas tenho ouvido a respeito desse homem. Ainda versículos 17 e 18 para complementar. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Oh, glórias! Disse o Senhor para Ananias: vá à rua direita. Eis aí o milagre da rua chamada direita. Eis o milagre. Ananias, amados, relutou sim, com certeza. Colocou diante do Senhor situações, procurou ser razoável diante de Deus. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. De muitos tenho ouvido. E não é gente boa, não é gente boa. Mas o Senhor não estava preocupado com aquilo que o homem pensa, porque Ele trabalha na frente do homem. Quando o Senhor te envia, quando o Senhor manda você fazer, quando Deus te coloca na missão, quando o Senhor te dá uma ordem, quando o Senhor te envia, te comissiona, saiba, Ele já foi na tua frente. Você vai apenas para manifestar a vontade dEle, de forma humana, àquelas pessoas. Mas é o Espírito que vai tocar no coração destes. É o Espírito Santo. Vá, não tenha vergonha, não tenha medo, fale do amor de Cristo, testemunhe do Senhor, porque o Senhor quer que você faça dessa forma, Ele quer que nós façamos assim, porque essa é a nossa missão sobre a face da terra. E se eu amo a Jesus, de fato, eu com certeza terei prazer em falar do meu amado. Quererei testemunhar de Cristo Jesus às pessoas, já que Ele é tão importante para mim. Não é desta forma? Quando algo é importante para você, você tem prazer em falar, porque você sabe que vai ajudar o próximo. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos entender que é a nossa missão ajudar o próximo. E esse tipo de ajuda é tirar as pessoas da condenação eterna e levá-las a conhecer aquele que salva, aquele que restaura, aquele que cura, aquele que muda, aquele que transforma-nos por completo. E se tu és transformado, leve esta transformação para o teu amigo, para o teu companheiro. Oh, glórias! Não tenha vergonha de falar de Cristo Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu sei, amados, que muitas vezes parece que é difícil você pegar um microfone, sei lá, ir na praça e falar de Cristo Jesus para as pessoas. Aquele tanto de pessoas olhando para ti, não é? Parece que é difícil. Eu olho para vocês, vocês olham aqui para mim, parece que é difícil também. É difícil. Mas nós não podemos nos deter pelas dificuldades, porque elas são apenas aparentes. É o Senhor que te reveste. É o Senhor que te reveste. É Ele que te dá autoridade. É Ele que faz acontecer. É Ele que coloca as palavras na tua boca. Você abre e o Senhor fala através de você. Esta é a missão. Mas isso se aplica a pessoas tais quais Ananias. Pessoas fiéis. Pessoas que amam a Jesus, pessoas que estão prontas para ouvir a voz do amado. Queridos, quando Ananias chegou à rua direita, encontrou a casa de Judas e ali estava Saulo. Mas já não era aquele Saulo, como diz o versículo 1 do capítulo 9, que respirava ameaças. Não era. Já era um homem diferente. Um homem transformado, lavado no sangue do Senhor, um homem purificado, um homem que alcançou o favor de Deus. E quando Ananias chegou, certamente conversou um pouco com aquele homem. A Bíblia é um pouco resumida, mas certamente sentou-se e conversou com Saulo. E aí, Saulo, o que foi que aconteceu com você, meu camarada? Diz para mim, diz aí. Aí Saulo já começou a falar do amor de Cristo Jesus. Eu fui alcançado pela graça, pelo cuidado. Oh, glórias! E estamos aqui na suposição. Oh, bênção! Estamos aqui na suposição. Mas provavelmente houve um diálogo daqueles gostoso entre servos de Deus, entre pessoas que o Senhor ama. E certamente isso também ocorreu ali na casa de Judas, que localizava-se na rua direita. Eis o milagre que estava para acontecer. E quando Ananias, amados, obedecendo o Todo-Poderoso, veja, tudo parte de um princípio: obediência ao Senhor. O Senhor deu a direção,
Ananias saiu da sua casa. Não estava muito querendo, não estava não. Estava assim um tanto quanto receoso, mas foi. Chegou ali, ele impôs as mãos sobre Saulo, orou por ele. E o milagre aconteceu. Quem fez o milagre? Ananias. Nós não fazemos milagres. Nós, homens, servos de Deus, não fazemos um milagre. Somos instrumentos para levar o milagre às pessoas. Ananias foi o instrumento usado por Deus. Ele foi e impôs as mãos sobre a vida de Saulo, sobre a cabeça de Saulo, e diz a palavra que caiu algo dos olhos, como escamas. Caiu algo dos olhos. Não entenda que caiu um pedacinho de coisa no chão, provavelmente não foi assim. Mas saiu algo dos olhos, que fechava os olhos de Saulo. E ele passou a ver. E a partir do momento que ele recobrou a sua visão, sabe qual foi o próximo passo? As águas. Oh, glórias! Servo de Deus que não quer descer às águas, tem algo errado com ele. É fato, irmãos. Se a pessoa é serva de Deus, se ela conhece o Senhor, se tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, mas não quer descer às águas, que é a ordenança do Todo-Poderoso, ide por todo mundo e batizai. Batizai quem? Aquele que crê. Se porventura nós dizemos, afirmamos que conhecemos a Cristo Jesus, somos de Cristo, porém relutamos em descer às águas, há algo errado na nossa vida de comunhão com o Criador. Saulo, logo após recobrar sua visão, qual foi o próximo passo? Diz a palavra, versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Oh, glórias! Amados, fechou um ciclo na vida de Saulo. Primeiro ciclo, perseguidor. Segundo ciclo, alcançado pelo favor de Deus, encerrado no batismo. Iniciava-se o terceiro ciclo. Qual foi o terceiro ciclo? Ser usado poderosamente, de uma forma magnífica, extraordinária, pelo Senhor, todos os dias da sua vida. A partir daquele momento, irmãos, todos os seus dias foram usados para a honra e para a glória do Senhor. Foi um homem que Deus usou poderosamente. Escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Se conhecemos algo a respeito do Espírito Santo, foi revelação do apóstolo Paulo. Ensinou-nos a respeito dos dons, ensinou-nos como nos portar, falou a respeito da igreja, como deveria ser o culto, como deveria ser a nossa vida, a vida santa, reta, não a carne, dizendo não à carne. Mostrou os frutos do Espírito, mostrou as obras da carne, testemunhou, ensinou-nos a viver a vontade do Senhor, mas foi perseguido a cada instante da sua existência. Não teve trégua. O capeta não o deixou em paz. Foi de forma feroz contra a vida dele. Levantou pessoas semelhantes a ele quando no passado para persegui-lo. E ele sofreu da mesma forma que ele fazia as pessoas sofrer. E com certeza muito mais. E diz a palavra que passou por toda sorte de problemas, mas não abriu mão da presença do Senhor. Não abriu o bocão para reclamar de Deus, para murmurar contra o Todo-Poderoso. Nós, quando dá uma dorzinha de unha encravada, reclamamos de Deus, reclamamos de tudo. Reclamamos de tudo. Não é assim? Nós reclamamos de tudo. Ele, perseguido à exaustão, não reclamou do Senhor, mas a cada dia ele via a glória do Senhor, via o poder do Todo-Poderoso. Irmãos, é assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer conosco. Deus quer te usar à exaustão. Deus não te chamou para curtir esse mundo, para andar por aí, oh que legal, estou aqui, bom demais, oh de boa sobre a face da terra. Não, quem gosta de pessoas de boa é Satanás. O Senhor quer pessoas que trabalhem, pessoas que andem, pessoas que vá, pessoas que obedeçam, pessoas que sejam usadas incansavelmente por Ele. O Senhor não chamou ninguém para ficar de boa, mas sim para ser usado incansavelmente.
Deixe-se usar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se usar. Saulo, agora Paulo. Seu nome mudou para Paulo. Queridos, é assim que o Senhor faz na vida da gente. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor. Se tu estiveres no lugar de Ananias, vá e fale. Faça. Deixe-se usar. Se o Senhor te chamou como Paulo, vá, faça. Deixe-se usar. São servos do Senhor e nós precisamos ser servos de Deus. É preciso que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis à voz do Senhor. Se enviado, vá à rua direita. Não tenha medo. Vá à rua direita. O Senhor irá contigo. Moverá através de você. Amém? Vá sem temor. O Senhor está à tua frente. E nós temos muitas ruas direitas na nossa existência. Passe por ela. A exemplo de Saulo, ore, clame, tenha comunhão, deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E lembre-se, Deus ouve o clamor do fiel. Deus ouve o clamor. Antes de qualquer atitude, ore, clame, coloque-se diante do altar, mesmo que você não enxergue nada na tua frente. Saulo estava dessa forma, não enxergava nada à sua frente, mas ele orou, ele clamou, e o Senhor veio em seu socorro. Amém? Oh glórias! Façamos assim, amados, e vamos ver com certeza o milagre na rua direita. Vamos nos deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós nos deixamos mover, o Senhor virá e fará grandes coisas na nossa existência. Estamos prontos a ouvir a voz do Senhor? Você está pronto para isso? Se você acha que não está pronto, prepare-se. Prepare-se. Os dias são curtos. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, o que é que tu tens para apresentar a Ele? E se Cristo não voltar, você vai ao encontro dEle. E quando você chegar diante do trono, o que é que tens nas mãos para apresentar ao Senhor? Mãos vazias não entram nos céus. Lembre-se disso. Amém? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, porque um dia tu nos alcançou com teu favor, Senhor. Nos tirou do lamaçal de pecado, nos transformou, Senhor, deu-nos uma nova vida, nos comissionou, Senhor. Desperta-nos para que nós possamos ter uma vida de comunhão, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos, a exemplo de Ananias, Pai, irmos e fazermos aquilo que Tu queres, a exemplo de Paulo, não nos calarmos e nos gastarmos diariamente na Tua santa e bendita presença. Senhor, planta essa palavra em nosso coração, para que seja testemunho Teu na nossa vida. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Mensagem 1005.